O álcool está presente em festas, encontros e momentos de escape. Ele parece inofensivo, comum, socialmente aceito, mas a cada gole, algo profundo acontece. Não só no estômago ou no fígado, mas no cérebro. O álcool altera emoções, reduz o autocontrole e distorce decisões. Ele silencia os freios internos que nos ajudam a dizer não. É por isso que, sob o efeito do álcool, fazemos e dizemos coisas que não faríamos sóbrios. Com o tempo, o cérebro se adapta. O prazer vira hábito. E o hábito pode virar dependência. Além disso, o álcool afeta memória, sono e saúde emocional, muitas vezes de forma silenciosa e cumulativa. Nem todos os danos são imediatos, mas todos passam pelo cérebro. Hoje, vamos olhar para o álcool pela lente da ciência e entender o que realmente acontece no nosso cérebro quando bebemos. Então, já deixa o seu like, ative o sininho e siga o nosso canal caso você ainda não esteja seguindo. Fala pessoal, como vão vocês hoje? Espero que tudo bem. E hoje nós estamos aqui para falar de um assunto que é muito recorrente na vida de quase todo brasileiro. A gente vai falar aqui sobre o álcool, mas a gente vai falar sobre como que o álcool age, como ele afeta o nosso cérebro. Claro que todos nós já sabemos o quão mal o álcool faz para o nosso corpo, para o nosso estômago, para o nosso fígado, mas hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre o que o álcool faz no nosso cérebro. Para isso, hoje, nós vamos receber aqui o meu amigo Leonardo Oliveira. O Léo, bom, vou chamar ele de Léo porque ele é meu amigo, né? O Léo, ele é neurocientista e ele vai falar pra gente um pouco mais sobre como o álcool afeta o nosso cérebro, beleza? Bom, Léo, primeiramente, obrigado por estar participando aqui com a gente. E vamos lá falar sobre o álcool? Olá, Igor. Olá, você que está assistindo. Muito obrigado por essa oportunidade para estar aqui no seu canal para falar sobre esse tema muito importante que é o efeito do álcool. É um prazer enorme estar aqui. Léo, a primeira pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: o álcool ele é uma droga? E caso a resposta seja sim, quer dizer que a nossa sociedade está normalizando uma droga? É isso? Vamos lá. O álcool é de fato uma droga. É uma substância psicoativa, quer dizer que consegue ir até o cérebro e mudar o funcionamento dele. E a sociedade normalizou tanto o álcool que até é institucionalizado isso através de rituais de comemoração, aniversário, Natal, Ano Novo, Carnaval e até propagandas agressivas, incentivando as pessoas a buscarem e tomarem álcool. E muitas pessoas acham que o álcool não é uma droga, justamente por ser legalizado. Todo mundo tem aquele parente que diz que é contra as drogas, mas todo encontro de família bebe álcool, né? Mas o álcool de fato é uma droga e consegue muitas vezes ser pior do que drogas ilícitas, como a cannabis. E também é pior do que o cigarro também, que é uma droga legalizada, e consegue ser pior do que outras drogas ilegais também. Então, o fato do álcool ser legalizado não muda o fato que é uma droga e potencialmente muito danosa. Pois é, infelizmente, né, Léo? Mas me diz, como é que o álcool afeta o nosso cérebro? Por que que às vezes ele deixa a gente relaxado, ou deixa a gente com euforia, ou deixa a gente chorando? Por que que ele causa essa série de efeitos diferentes, né? Varia de pessoa para pessoa e de momento para momento, mas o fato é que ele realmente mexe muito com as nossas emoções. O álcool é uma droga inibidora do sistema nervoso. Isso quer dizer que quando o álcool se liga no neurônio, o neurônio diminui a atividade, ele dá uma desligada. Isso, dependendo da região, vai fazer com que certas áreas fiquem menos ativas. Então, por exemplo, o córtex pré-frontal, que é a área racional do nosso cérebro, a área que toma decisões, faz planejamento, controla impulsos, avalia consequências e riscos, ela vai ficar menos ativa. Então, é por isso que a pessoa fica mais inibida, mais impulsiva, faz coisas sem pensar. E outras áreas, por exemplo, o hipocampo, que está relacionada com a memória, ela também vai se reduzir, então a pessoa dá aqueles apagões, mas ela também consegue ativar algumas áreas. Então, por exemplo, o sistema de recompensa. Essa é uma área justamente que lida com prazer e motivação. Quando o álcool
ativa essa área, aí a pessoa sente essa euforia, essa motivação e até uma recompensa por estar bebendo álcool. E é justamente nessa área que libera a famosa dopamina. Então libera dopamina nessa área e a pessoa tem essa sensação de recompensa, de prazer e motivação e de querer beber mais álcool. E, Léo, por que que o álcool causa dependência? O que é que muda no cérebro de uma pessoa que desenvolveu o alcoolismo? Então, justamente pelo álcool aumentar o nível de dopamina, e aumentar o nível de dopamina de uma maneira muito rápida, o cérebro associa isso como algo importante. Então, a dopamina não está relacionada apenas com prazer, mas sim com aprendizado, e algo que a gente chama de reforço, que é a pessoa ter a motivação de usar aquilo de novo, fazer aquilo de novo. Quando a pessoa vai usando por um longo período, isso muda a atividade do cérebro dela, então ela começa a ter menos dopamina, menos receptores de dopamina, e ela vai precisar de uma quantidade maior para ter o mesmo efeito. Por isso que a pessoa vai precisar cada vez usar mais doses. E se a pessoa parar de tomar o álcool, aí vem aquela síndrome de abstinência. Então, que é irritabilidade, ansiedade, tremores. Isso faz com que a pessoa queira tomar o álcool para aliviar essa sensação. Então, a pessoa para de tomar o álcool simplesmente para ter prazer, e sim passa a tomar o álcool para diminuir a sensação ruim de abstinência. Isso é chamado de reforço negativo, enquanto você usa algo para prazer, é o reforço positivo. Todas as drogas de abuso que viciam, elas causam esse mesmo mecanismo. Em termos neurológicos, existe uma diferença entre pessoas que usam álcool do jeito, vamos dizer, recreativo e pessoas que usam álcool como vício? Dizer que uma dose ou algumas doses de álcool mata neurônios é um mito e até bem simplista, mas ainda assim ele causa algumas alterações bem danosas. Então, ao longo do tempo que a pessoa vai bebendo álcool, ele vai diminuindo a conectividade dos neurônios. Então, aqui, imagine que minha mão é um neurônio, aqui são onde eles vão se conectando. Essas partes são chamadas de dendrito, elas vão atrofiando, vão ficando menores, e aí você vai perdendo um pouco da conectividade dos neurônios. Ele também diminui a formação de novos neurônios em regiões, por exemplo, de formação de memória. E aí sim, depois de um tempo usando o álcool, pode vir a desenvolver uma síndrome chamada síndrome de Korsakoff. Essa síndrome, sim, ela mata os neurônios. Então, o neurônio ele não consegue se nutrir direito. O álcool agiu de forma tão pesada no organismo da pessoa que o neurônio não consegue se nutrir e ele vai tendo morte de neurônio desencadeada mesmo. Então, chega no nível que o álcool realmente começa a ser bem danoso. Ó, agora uma pergunta que eu sei que muita gente tem dúvida, tá? O álcool, ele revela a personalidade de uma pessoa ou ele só bagunça o cérebro ali e faz as pessoas fazerem coisas que elas não fariam? Não é que o álcool revela algo escondido ou muda a personalidade da pessoa. É que como o córtex pré-frontal dela está reduzido, que é a área racional do nosso cérebro, ela não vai ter esse freio social. Então, ela não vai ter a capacidade de planejar consequências e avaliar riscos. Então a pessoa ela vai ter as emoções dela vão estar mais afloradas e vai controlar mais o comportamento dela. E se a pessoa ficar mais agressiva ou mais emotiva, isso vai depender de cada pessoa, do histórico de vida dela, da sua personalidade, e também vai depender do estado emocional dela. Então imagine dois cenários de uma mesma pessoa. Em um cenário, alguém esbarrou nela e xingou ela, e aí isso faz com que ela fique brava e com muita raiva. E no outro cenário, alguém terminou com ela terminou o relacionamento e deu um pé na bunda dela. Nesse cenário, ela vai estar muito mais emotiva, certo? Então, nos 2 cenários, a pessoa bebeu álcool, só que o álcool vai fazer com que ela fique ainda mais brava, e no outro vai fazer com que ela fique ainda mais melancólica e chorosa. E eu tenho mais uma pergunta que é bastante discutível por aí, né? Existe uma quantidade segura de álcool para a gente poder consumir? Ou toda e qualquer quantidade pode nos causar danos? A ciência mudou drasticamente aqui. Até pouco tempo atrás falava-se sobre uma taça de vinho para fazer bem para o coração, mas muitos estudos globais, como o Global Burden of Disease, afirma que não existe dose segura para o álcool. Até de uma forma moderada, está associada a uma redução da massa cerebral, fazendo com que diminua certas conectividades entre os neurônios. Léo, é verdade que os adolescentes são mais vulneráveis ao álcool do que os adultos? Qual que é a diferença no cérebro de um adolescente para um adulto para que
faça com que essa diferença, caso ela seja real, exista? Sim, o cérebro do jovem ele é mais vulnerável, principalmente do adolescente, porque o cérebro de uma pessoa ela só termina de desenvolver por volta dos 25 anos. E é justamente o córtex pré-frontal que é a última parte a amadurecer. Então, quando uma pessoa bebe álcool frequentemente antes, né, da fase adulta, pela maturidade do cérebro, ela vai ter mais chances ali de ter alguns problemas cognitivos, como memória e freio inibitório. Além de, como o córtex pré-frontal ainda não está maduro, que é a parte racional do cérebro e que controla impulsos, quando o adolescente bebe álcool, vai reduzir ainda mais o córtex pré-frontal dele, que ainda não está maduro, e vai fazer com que ele se torne uma pessoa ainda mais impulsiva. Então é como uma Ferrari sem freio. Bom, e agora uma pergunta que eu quero muito saber, eu estou realmente muito curioso. O que que o álcool faz para nos causar ressaca? Eu digo em termos neurológicos, né, em termos do nosso cérebro. O que é que acontece no nosso cérebro durante uma ressaca? Bom, para entender a ressaca, a gente tem que entender um pouco como é que o álcool funciona ali no neurônio. Como ele diminui a atividade do neurônio? Ele vai aumentar a atividade de receptores chamados de GABA, que esses receptores, quando se liga nele, a atividade do neurônio diminui. E ele também vai diminuir a atividade dos receptores chamados de glutamato, que esses receptores geralmente ativa o neurônio. Então esse diminui o neurônio, esse ativa o neurônio. O que que o álcool faz? Ele aumenta o que diminui e diminui o que ativa. Ou seja, ele vai diminuir totalmente a atividade do neurônio. E isso vai de forma global, assim, no seu cérebro. No dia seguinte, você está de ressaca, o que que seu cérebro vai fazer? Ele vai tentar compensar isso. Como seu cérebro estava muito diminuído, muito desativado, no dia seguinte ele vai fazer uma alta excitação. Então seus neurônios vão ficar muito excitáveis, e isso vai fazer com que você fique muito sensível à luz, por exemplo, você fique com tremedeira, e fique com enjoo, e fique até com ansiedade, que é justamente porque seus neurônios estão muito ativados de forma bem desenfreada. E aqui eu ainda gostaria de fazer um adendo, né? Se você que está vendo o vídeo ainda for jovem, assim, menos de 30 anos, espera, porque depois dos 30, dos 35, você não tem mais ressaca, você entra em coma. Essa é a sensação. É terrível, é muito ruim, é muito ruim. Bom, então é isso, Léo, obrigado, muito obrigado por ter participado. Espero recebê-lo novamente para a gente conversar mais sobre o cérebro, porque o cérebro, pelo que a gente sabe, é a estrutura mais complexa do universo. Pense nisso. Léo, valeu. Muito obrigado, Igor, foi um prazer enorme estar aqui, e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Bom, é isso, pessoal. Esse foi aqui o nosso bate-papo com o Leonardo, neurocientista. E eu quero deixar uma pergunta para vocês, uma pergunta sincera. Eu quero que vocês respondam aqui o que vocês acham nos comentários, tá? A pergunta é a seguinte: sabendo tudo que a ciência sabe hoje, que a neurociência sabe hoje, que a endocrinologia, toda a área da saúde sabe hoje, vocês acham que ele seria legalizado ou que ele seria proibido? Deixem a opinião de vocês aqui, tá bom? Então é isso, pessoal, tamo indo nessa. Não esqueçam, like, comentário, segue, sininho, tudo aquilo que a gente fala sempre, tá bom? Para ajudar com que eu traga toda semana mais profissionais da área da saúde pra gente poder conversar sobre a famigerada saúde mental, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado, valeu e até a próxima.